O tema que o Senhor inspirou no coração para poder trabalhar no dia de hoje é o poder da oração comunitária. O poder da oração comunitária. Esse é o tema que será trabalhado. Mas antes da gente mergulhar no nosso tema, às vezes a gente precisa entender um pouco mais o que de fato é oração. A palavra oração do latim orare significa falar, suplicar, clamar. Existe uma distinção entre oração e rezar, recitar. Rezar vem do latim, significa repetir. Então, quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Isso gera em nós intimidade. A gente suplica, clama. Quando a gente reza, a gente recita uma oração que já está pronta. Isso gera em nós piedade. É necessário as duas, tanto oração quanto rezar. Uma gera em nós piedade, outra gera em nós intimidade. Precisamos ter intimidade com Deus. Por quê? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só confia em quem a gente ama. A palavra de Deus em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como eu vou confiar em quem eu não amo? Como que eu vou amar quem eu não conheço? Então eu preciso conhecer para poder amar. E se eu amo, como que eu não convivo? A palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 33, versículo 11, diz que Moisés se entretinha com Deus face a face, como quem se entretém com um amigo. A palavra em João, no capítulo 15, do versículo 13 seguintes, diz que não existe maior amor no mundo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis aquilo que eu vos mando. Eu não vos chamo mais servos, vos chamo amigos. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Pai. Mas Ele nos chama a uma intimidade. Então eu preciso conhecer para poder amar, e quando eu conheço e amo, eu confio. Quando eu confio, eu sou íntimo. Eu converso com aquele que eu sou íntimo. É engraçado porque eu converso com Deus igual eu estou conversando com vocês. E as pessoas se espantam, acham estranho. Eu lembro que uma vez eu cheguei na capela, e aí eu li essa passagem: eu não vos chamo mais servo, eu chamo amigo. Eu falei assim: Senhor, todo amigo meu tem um apelido. E agora? O Senhor está me chamando uma amizade. E eu falei: Senhor, a partir de hoje eu vou te chamar de Jota. Minha mãe me ensinou: quem cala, consente. Eu chamo Jesus de Jota. Ele não reclamou até hoje. É minha intimidade com Ele. E aí eu estou tomando banho, eu estou conversando com Jesus, eu dou uma faxina, eu converso com Jesus, eu lavo uma louça, eu converso com Jesus, eu estou no carro, eu converso com Jesus, porque é o meu amigo, é o meu amado. É para Ele que eu entreguei toda a minha vida, abri mão de tudo por amor a Deus. Isso é oração. Precisamos entender o poder da oração. E quando eu preparava esse momento com vocês aqui, Deus colocava no meu coração: ei filho, fala para eles que mais do que entregar o peixe, precisamos ensinar a pescar. Porque hoje, nos muitos lugares que graças a Deus, Deus tem me levado, eu tenho visto um povo indiferente. Que chega no momento da oração, a pessoa não quer pescar, ela quer receber o peixe de mão beijada, na mãozinha dela, para ela ir para a casa dela. E ela vive, e foi o que Deus colocou no meu coração. Como aquele homem de Atos 3, um homem coxo, que ficava na porta do templo, a porta chamada Formosa. A palavra de Deus em Atos 3 diz que tinha um homem coxo de nascença, e que todos os dias levavam ele até a porta do templo. E ali ele ficava pedindo esmolas. E diz que passou ali Pedro e João, e eles pediram uma esmola para ele. Pediram uma esmola para ele, e ele falou assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho vos dou, levanta-te e anda.
Sabe por que isso é forte, irmão? Porque quantas pessoas estão dentro da igreja simplesmente querendo as migalhas. Elas ficam na porta, mas elas não entram. Elas esperam que os outros dêem as migalhas, mas Deus quer te dar o céu. Deus quer dar tudo. E as pessoas ficam na indiferença. O meu coração chega a doer. Meu coração chega a doer quando eu chego num local que a gente vai orar. O que a gente vai orar? A gente vai pedir ao nosso Pai, Abba, Pai. As pessoas não abrem a boca. As pessoas não abrem o coração. Elas ficam lá com o braço cruzado. Elas fazem a famosa oração se vira nos 30. Sabe como é a oração se vira nos 30? Ela tem 30 segundos orando. Se ela não arrepiar, não chorar, não sentir nada, ela para. Não tem que fazer oração se vira nos 30. A pessoa tem que se entregar, é Deus. É suplicar até Deus derramar a graça, porque a palavra de Deus vai dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece. Lucas capítulo 1, versículo 37, a Deus nada é impossível. Então sabe qual é a verdade? Eu acompanho muitos dependentes químicos, porque um dia eu fui um dependente químico. Eu fui uma pessoa com as sentenças de mortes, várias sentenças. E Deus anulou todas elas, porque todo aquele que está em Jesus é uma nova criatura. E acompanhando muitos dependentes químicos, eu constatei uma realidade. Quantos deles buscam Deus para sair do fundo do poço? Mas a intenção deles não é buscar a Deus, é só sair do fundo do poço. E se Deus for a escada, eles sobem. Mas depois que ele sai do fundo, cadê Deus? Quantas pessoas agem dessa forma? Elas não querem ali ter uma experiência com Deus, renunciar à própria vida por amor a Deus. Elas só querem um benefício, elas só querem uma cura, elas só querem uma graça, elas só querem um dom, um talento, um carisma, uma libertação. Mas Deus, que é autor de todas as graças, quer te dar Ele mesmo. Recentemente eu fui para outro estado anunciar a palavra e eu vi as pessoas preocupadas com dom, talento e carisma. E elas falavam, irmão, quer que a gente tire as cadeiras? Vamos fazer tal momento, vamos fazer isso e aquilo. Eu falei, irmã, eles não estão precisando que tire as cadeiras, apague as luzes, que vem um monte de gente e impõe as mãos. Eles precisam se decidir por Deus. Porque a gente fica preocupado com dom, talento, um carisma, se a gente pode ter amizade com o autor de todos os dons, talentos, carismas, curas. Você acha que falta cura, falta libertação, falta talento, falta carisma para quem é amigo de Jesus? Não falta nada, porque você tem tudo, era para você aplaudir, mas você ainda está dormindo. Aplauda o nome de Jesus. Porque quem é amigo de Jesus tem tudo. Quem é amigo de Jesus tem tudo. Precisamos entender. Sair da indiferença. A palavra de Deus em Apocalipse diz que houve uma guerra no céu. Uma terça parte decaiu. Existiam aqueles que assumiram a causa de Lúcifer. Existiram aqueles que assumiram a causa de Deus. Mas tinha os indiferentes, que também decaíram, são os principados e potestades, espíritos malignos soltos pelos ares. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os indiferentes também decaem. Ou você é de Deus ou você é do demônio, não tem o meio termo, não tem como ficar fazendo contrato com Satanás. Quantas pessoas querem curas e libertações, mas tem um contrato com Satanás. Ah não, eu quero ser de Deus, mas eu não abro mão disso. Ah, eu quero ser de Deus, mas eu quero continuar fazendo isso. E ela vai ter no rabo preso. Porque ela não quer Deus. Ela quer um benefício. E Deus não é um fornecedor de graças para você pegar graça no atacado e vender no varejo. Deus é o autor de todas as graças, curas, milagres. Mas Deus, mais do que te libertar, Ele quer te levar para o céu. Ele quer te tornar participante da natureza divina. Ele quer eternidade para mim e para você, porque no céu há muitas moradas. Não podemos permanecer na indiferença.
Quantas pessoas indiferentes chegam no momento de oração e entregam tudo para Deus? Até quando você vai ver o fulano do lado tendo experiência? Até quando você vai ver o ciclano conduzindo, ministrando, pregando, intercedendo e você continua tentando um banco? Porque não assumiu o teu posto, porque não entregou tudo, porque vai dizer Santa Teresinha Padroeira da nossa missão, quem entrega tudo nas mãos de Deus, em breve verá as mãos de Deus em tudo. Qual o problema? A pessoa não quer entregar tudo, ela só quer a cura daquela doença, ela não quer Deus por completo, ela não quer assumir uma postura, ela não quer adentrar no mistério, não, ela só quer um emprego. Até quando vamos ser aquele coxo que não caminha direito e fica até a porta, se Deus quer que você entre no templo, se Deus quer que você entre no mistério? Até quando você vai se contentar com as esmolas e os farelos? Para de ficar na porta, para de usar muleta, para de caminhar na vida espiritual como um coxo que precisa que os outros peguem na sua mão. Isso é engraçado, porque muitas vezes chama a gente para conduzir um momento de adoração, a gente tem que implorar para a pessoa chegar perto de Jesus. Engraçado, porque se fosse o Frei Fulano tinha uma fila para tirar foto, porque se fosse o Ciclano tinha uma fila para poder estar perto, pedir uma oração. Ei, em nome de Jesus, eu tenho uma verdade para dizer para o seu coração. A oração mais poderosa que tem para a sua vida, para a sua família e para a sua história é a sua. Não tem oração que vai suprimir a sua oração. Até quando você vai depender da oração dos outros para tomar posse do que Deus tem para você? Mais do que receber o peixe, precisamos ensinar a pescar. A palavra de Deus diz: aquele que pede, recebe. Você está pedindo o quê? Aquele que procura, acha. Você está procurando o quê? Aquele que bate, a porta será aberta. Será que você pelo menos está batendo na porta? Hoje Deus quer te convidar a se levantar das portas, das brechas, dos cantos, alargar as muletas e caminhar com as suas próprias pernas. Ei, em nome de Jesus, levanta-te e anda, porque você tem dom, talento, carisma, você tem chamado e promessa. Deus quer muito mais para você. Não foi só para esquentar uma cadeira, Deus tem ministério. E talvez ele pergunta, como perguntou para Isaías: quem enviarei eu? A cadeira? Porque o tanto de cadeira que tem aqui, que era para estar com pessoas sentadas nela. Quem enviarei eu? Aí, Anderson, mas eu não dou conta. Anderson, mas eu tenho medo. Talvez igual Moisés: Senhor, mas eu sou gago. Talvez igual Jeremias: sou ainda uma criança. Talvez igual Jonas, se escondendo ao ponto de parar na barriga de uma baleia. Até quando você vai se esconder do que Deus tem para você? Até quando você vai ver os outros chegando lá e você só na brecha, e você na porta, e você mendigando migalhas, e Deus tem no céu para você? Aí chega na hora da oração, o que você quer? Uma migalha? Eu quero tudo. É engraçado porque eu vejo isso. Quem pede pouco, recebe pouco. Quem pede muito, recebe muito. Quem pede tudo, recebe tudo. Mas eu pergunto: tem espaço para Jesus aí? Tem. Tem espaço? Porque às vezes não tem espaço. Hoje você é convidado a sair da indiferença. Porque talvez a gente deposita toda a nossa confiança nas pessoas e não no Senhor. É Ele que faz. Irmão, não tem poder. Uma vez um jovem chegou em mim e falou assim: irmão, eu quero mais desse Espírito Santo que você tem aí, me dá. Eu falei: a mesma sede que você tem, eu tenho. Eu não sou melhor que você. Vamos fazer o seguinte: no lugar de eu rezar por você, vamos rezar junto. A gente precisa ensinar a pescar, senão a gente cria um bando de deficiente coxo espiritual que fica refém da gente.
Sendo que é Deus que faz, eu não faço nada, eu não tenho poder. Mas Deus tem, eu vim aqui para apontar para Ele. E aí você escolhe. Quer só uma graça, uma cura? Em nome de Jesus você vai receber. Agora, se você quiser sair daqui uma nova criatura, cheio de Deus, comprometido com Deus, a tua vida muda. Ainda que você não receba a cura. Mas você tem o autor dela. Olha a história de Tobias. A gente vê o arcanjo Rafael, enviado, aquele que cura, o enviado de Deus. Ele não chega resolvendo todo o problema, não. Ele acompanha a caminhada de Tobias, a situação crítica de Sara. E lá no final ele reestabelece a saúde do pai Tobias. Mas Deus envia o seu mensageiro, é isso que significa anjo, para acompanhar o processo, para dizer assim: ei, meu filho, minha filha, você não está sozinho, mas todo o processo que você está passando, doloroso, de dor, de enfermidade, de dificuldade, de problemas financeiros, eu estou contigo. Porque Deus não veio aqui para arrancar problema, Ele veio te capacitar para se encarar todos eles, no nome de Jesus. É engraçado porque aquele coxo, ele estava coxo há 40 anos. Meu irmão, eu tenho ido em muitos lugares, graças a Deus. Nem sou digno dos lugares que Deus tem me levado. Mas, irmão, 40 anos aquele homem estava coxo só na porta. Eu não sei quantos anos você tem, mas chegou na hora de você sair da porta. Chegou na hora, irmão. Eu lembro quando eu experimentei Deus há quase 17 anos atrás. Eu lembro que eu sonhava pregando, sonhava ministrando, acordava arrepiado, chorando. E eu falava: Deus, por que o Senhor envia essas coisas para mim? Se ninguém me chama para pregar, como que alguém vai chamar um drogado, um viciado, para poder anunciar a tua poderosa palavra? Como que um homem vagabundo como eu era, que fazia tudo errado, chegava doidão em casa, caindo por cima das coisas, como que alguém vai chamar um cara desse para anunciar a tua palavra? E Deus falou assim: você está esperando o quê? Porque tem um monte de esquina, ônibus, tem um monte de boca de fome, rua para você anunciar. E foi nesse ambiente que a gente começou a pregar a palavra. Num ambiente hostil, onde as pessoas não queriam ouvir. Porque pregar com o microfone na mão é muito fácil. Ministério tocando, cantando, cadeira. Tem lanche ali atrás, café, chá, meu Deus! E ainda assim o povo quer ser coxo pro resto da vida. Eu vou te falar, muitas vezes é mais fácil você evangelizar na rua a ovelha perdida, do que você se deparar com as 99 que estão brigando entre si. Panelinha, fofoca, tititi, mimimizinho. Tudo paralítica. Melhor pegar a ovelha perdida e trazer. Ficar perdendo tempo com as 99, fica só batendo cabeça. É ou não é? Precisamos confiar. Mas a gente só confia em quem a gente conhece. E quando a gente conhece, a gente ama. Eu vim aqui para falar para vocês sobre o poder da oração comunitária. Mas antes de chegar na comunitária, vamos ver o poder da oração pessoal. Sabe por quê? Porque o povo não exerce esse poder dado por Deus. A gente vê as Sagradas Escrituras do mostra ali em 2 Reis. Fala sobre um rei chamado Ezequias. É engraçado porque Ezequias é filho de Acás. Acás vai dizer a palavra que foi um homem que fez aquilo que não agradava a Deus. Acás tinha práticas pagãs, tanto é que quando seu filho era pequeno, forçou seu filho a pular fogueira. Quantas pessoas católicas, apostólicas, romanas, ainda têm práticas pagãs e diz que tem o padrinho, a madrinha de fogueira, isso é prática pagã. Nós católicos, apostólicos, romanos, batizamos com a água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né, pulando fogueira. E aí diz que Acás fez o filho dele pular fogueira. E aí, como o povo estava sitiado, ou seja, cercado por um povo hostil, pagão, que queria conquistar aquele povo,
Aí o que Acas fez? No lugar de confiar em Deus, ele falou assim, não, vamos buscar reforço. E ele fez o que acontece hoje de outra forma, mas eu vou falar dessa forma para você entender. Ele pagou uma propina. Ele pagou uma propina para o povo vizinho proteger ele, no lugar de pedir a Deus a proteção do alto. E aí ele fez uma barganha, uma aliança, um contrato com Satanás. E é engraçado porque quando chega o rei Ezequias, a palavra diz assim, que quando o rei Ezequias assumiu o reinado, ele fez aquilo que agradava a Deus. Isso é muito bonito. Só que quando o rei Ezequias já tem uma certa idade, diz que Deus colocou no coração do profeta Isaías para ir lá na casa daquele rei. Eu imagino o profeta, por quê? Porque eu, como profeta enviado do Senhor, muitas vezes a gente tem uma mensagem que a pessoa não quer ouvir. Tem lugar que a gente só vai uma vez porque as pessoas já não aguentam mais ouvir a sã doutrina, a verdade que liberta. Elas querem afago, elas querem coach, elas querem palavras de efeito, elas querem arrepiar, elas querem sentir uma leveza, elas não querem cura, libertação, elas não querem sair cheias de Deus. Elas querem só uma migalha. Aí eu imagino o profeta Isaías com a mensagem. Tem que adentrar no reinado, passa ali no pátio, passa pelas tropas, passa pelo pórtico, chega na sala principal, vira para o rei e fala assim, prepara a tua casa que você vai morrer. Essa era a mensagem do profeta Isaías. Eu imagino que ele foi se tremendo todo, porque às vezes quando a gente vem pregar, a gente vê um monte de gente, a perna fica bamba, dá dor de barriga, cavalo de pau na barriga, vontade de sair correndo. Mas a gente está lá por amor. E ele entra, vira para o rei e fala assim, prepara a tua casa que tu vai morrer. A palavra de Deus vai dizer que ele tinha úlcera. Úlcera naquele tempo, eles não tinham conhecimento de ciência, mas provavelmente ele tinha câncer. Então imagina o profeta chegar para o rei, irmão. Ele não está chegando, ele está chegando no rei, falando assim, prepara a tua casa que tu vai morrer, você tem câncer. E aí diz que o profeta sai, provavelmente cabisbaixo, depois de uma mensagem dessa. E a palavra de Deus diz que o rei Ezequias se voltou para a parede. Eu acho isso lindo. O rei Ezequias se voltou para a parede. Aí o profeta sai. Eu acredito que antes dele sair dos limites ali do castelo, Deus bota no coração dele e fala assim, volta lá e proclama para o meu filho que eu ouvi a oração dele. E eu vou dar mais tantos anos de vida e o povo também vai ser liberto. Porque a graça transbordou, não foi só para ele, foi para o povo inteiro. Mas sabe o que eu acho bonito? Porque diz que o rei Ezequias se voltou para a parede, o cara fez uma oração. E ali em menos de pouco tempo o profeta volta e fala, Deus ouviu tua oração. A grosso modo parece uma graça instantânea. Parece que ele estalou o dedo, fez oração e tudo está resolvido. Não, não é uma graça instantânea. É fruto de uma intimidade, de toda uma história construída aos pés do Senhor. De um homem que entregou tudo, que destruiu os lugares altos, que rompeu com o paganismo, que não seguiu o mau exemplo do seu pai, mas fez aquilo que agradava o Senhor. Diz que aquele homem se volta para a parede em lágrimas. E Deus escutou a oração dele. Sabe por que eu estou dizendo isso? O nome disso é oração pessoal e ela tem poder. Quando você ama, você confia. E você ama e confia porque você conhece e sabe em quem você colocou a sua fé. Eu estou dizendo isso porque alguns meses atrás, a gente estava numa fase muito difícil. Eu sou missionário, abri mão de tudo que tenho para poder viver para Deus. Muitas pessoas falam que eu sou irresponsável, que eu tenho uma família numerosa, como que eu vou sustentar minha casa? E a gente é perseguido de todas as formas que você possa imaginar, dentro e fora da igreja, por pessoas que a gente ama e conhece, estão próximas de nós e pessoas que a gente nunca viu. E aí a gente estava numa fase muito difícil, a gente tinha passado por uma humilhação pública completamente desnecessária, a gente estava cabisbaixo para baixo. Nessa semana eu abri o meu armário, não tinha nada para comer, tinha acabado tudo. Que as pessoas falam assim, nossa, missionário é lindo, mas é tudo vivido diante de Deus. O que vocês estão vendo com o microfone na mão é só uma pontinha desse ministério de amor.
Porque quem realmente vê tudo o que está por trás é o Senhor dos Senhores. Porque quando acaba tudo, eu olho para Jesus e falo, Senhor, Tu sabes. Eu entreguei minha vida, foi para Ti. Deixa o povo falar, deixa as pedras virem para cima de nós. Mas a gente vai ficar aqui até o final. Sabe por quê? Porque o amor supera todas as coisas. Há quase 2 anos atrás sofremos um acidente que era para ter morrido a família inteira. Indo para uma missão. Como Deus preservou a nossa vida, eu estou aqui para entregar até a última gota por amor a Ele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor enquanto a gente respirar. E aí a gente estava numa semana muito difícil, tinha acabado tudo, a gente estava com o coração machucado, irmão. Porque Deus não preserva a gente da dor. Ah, eu sou um homem de Deus, eu sou um missionário, então você é intocável, inviolável. Você não vai sofrer? Não, que ministério é esse? Você está seguindo Jesus? Não, você é da Chopia, do Paraguai. Você vai seguir Jesus, tem cruz, meu irmão. Jesus não chamou ninguém, Ele falou, vinde a mim, apóstolos, sentar aqui na rede, tomar uma água de coco e viajar para a praia. Vinde a mim. Quem quiser seguir após a minha renuncia a si mesmo, trouxe a cruz todo dia, siga-me. A cada dia, é cruz. A promessa do Senhor está lá no céu, meu. Eu quero chegar no céu, dar um beijo em Nossa Senhora e falar, oi mãe, eu vim comer um pudim. Aí as pessoas falam assim, no céu não tem pudim, tu já foi lá? Meu irmão, se não tiver pudim no céu, vai ter algo melhor que pudim. Tu já viu? Não tem. Se tiver, no céu. Eu vou estar lá para ver. Chegar, dar um abraço em São Padre Pio, eu devo tomar um tapa dele e falar assim, você me deu trabalho. Falar glória, mas chegamos. Graças a Deus. Pescar com São Pedro, pensou? Na tarrafa, ó. Sei nem como faz, eu tenho que aprender com quem sabe, né? E aí a gente estava numa semana muito difícil. Meu bebê que está ali atrás, ele estava com 2 meses. E o bebê ficou muito ruim numa madrugada. Acabou que minha esposa falou assim, amor, vamos para o hospital. Levamos o bebê para o hospital. Na hora que chegou no hospital, logo teve que fazer uma série de procedimentos com o bebê. Passaram sonda, um monte de coisa, e o bebê estava muito debilitado. Pegou bronquiolite. E quando pensa que não, ela falou assim, vamos ter que transferir ele para a UTI. E aí a gente viu o nosso bebezinho de 2 meses, passando por uma série de procedimentos, indo direto para uma UTI. Naquela semana eu tinha viagem marcada, eu tinha várias pregações marcadas, e a minha primeira vontade foi largar a mão de tudo, porque vai dizer uma antiga tradição que o filho é o coração fora do peito. Minha esposa ficou na UTI com ele, eu não podia ficar, fiquei com as outras crianças, né? O João é autista, então precisa de uma atenção grande. E ali o coração estava em pedaços, meu irmão. E eu olhava para a cruz, irmão, e minha oração era as lágrimas. Mas quem semeia entre lágrimas ceifará com alegria. Ele internou na UTI numa segunda. Quando foi numa terça-feira, o médico passou no quarto e falou para minha esposa que ele ia fazer um procedimento evasivo e se não resolvesse ia ter que entubá-lo. Ele preparou toda a equipe, as enfermeiras, olhou de longe, viu a respiração do bebê e falou, não tem jeito. E aí a minha esposa só pediu um tempo para ele, falou assim, aguarda um pouco. A minha esposa fez a oração do rei Ezequias. Ela se voltou para a parede e ela falou assim, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que não merecemos nada. Mas se o Senhor quiser, Tu pode curar o nosso filho. Na mesma madrugada, o bebê debilitado já começou a mamar e não precisou fazer nenhum tipo de procedimento. E quando foi na quinta-feira, ele já estava de alta em casa. As pessoas podem até duvidar,
Mas quem estava lá sabe que se hoje aquele bebê está ali, é porque Deus quer. Porque a oração pessoal, ela tem poder. Agora vamos adentrar ainda mais no nosso tema. Eu quero que você pegue Atos no capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 5. Eu falei para vocês sobre oração. Eu expliquei o que é oração. Eu falei que o que impede é a indiferença. Por isso que hoje é engraçado que a gente vai para o momento de oração, aí fala, mas antigamente acontecia isso, é claro. Porque uma vez eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, a gente tem ido em muitos lugares, a gente começa a orar e parece que, será que a culpa é minha ou a culpa é nossa? E o Senhor me mostrou na palavra, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 seguintes, diz assim, que quando Salomão terminou de fazer a oferta do holocausto, diz que o céu se abriu e desceu um fogo do céu. Quantas vezes a gente clama o fogo do céu e ele não vem? Sabe por quê? Porque para o fogo do céu vir, precisa existir holocausto. Sabe o que significa holocausto? Sacrifício vivo. O céu só se abre para vir o fogo do céu quando você fala, Senhor, eu te entrego a minha vida por completo. Enquanto você ficar na migalha, na porta, na brecha, só aqui, só até aqui, impondo limites, o fogo do céu não vem. Porque ele só vem para consumir quem entrega tudo. E quando você entrega tudo, Deus se entrega todo para você. Atos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 5. E a palavra de Deus vai dizer assim: Pedro estava assim, encerrado na prisão da igreja. No versículo 3, iniciando 3. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Era então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-lhe no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Mas a igreja orava por ele sem cessar a Deus. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Aqui é interessante, está falando que Pedro estava em uma prisão de segurança máxima. Por quê? Porque ele estava numa prisão que possuía 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo, para poder guardar um homem. Estava atado, preso, amarrado, acorrentado. Mas diz que a igreja estava reunida e orava por ele. A oração comunitária tem poder. Porque diz que Deus enviou um anjo. Vai ao encontro de Pedro, arrebenta as amarras, arrebenta as correntes, arrebenta as cadeias, atravessa pelas grades, atravessa pelo portão de ferro, porque tinha um portão de ferro, para você ver o nível de segurança que tinha naquele lugar. Diz que Pedro pensava que estava sonhando. Mas aquilo é fruto da oração comunitária, de um povo sedento, de um povo que conhece, de um povo que confia, de um povo que confia no Deus a quem diz que ama. E isso é poderoso porque existem graças, curas e libertações que só vão acontecer pela oração pessoal. Mas existem graças, curas e libertações que só vão acontecer pela oração comunitária. Só que hoje o povo não reza para si, quanto mais pelos outros. Porque se vê como adversário. Tem gente que tem inveja do dom e do talento do outro, irmão. Tem gente que vê um irmão pregando e acha ruim porque ele está pregando. Tem gente que vê um outro irmão, eu passo muito por isso, irmão. Quantas pessoas visualizam as redes sociais, mas daquelas pessoas não tem um, aproximadamente a maioria delas,
Estão ali só para ver o momento que você vai cair e errar. Porque são poucas as que rezam Ave Maria por você. É só para ver onde Deus está te levando. É só para ver onde você vai fracassar. É só para ver onde você vai cair. Quantas pessoas que não aguentam nem olhar na minha cara, mas se eu postar alguma coisa hoje estão visualizando. E quantas vezes não é assim com você? Porque talvez a pessoa tenha inveja do teu dom, do teu carisma, do teu talento, do teu sorriso, da tua alegria, da tua conquista, da tua vitória. Mas quando você está na dor, cadê? Quando vem um desemprego, cadê? Quando o armário está vazio, cadê? Quando as lágrimas descem, já não tem mais palavra, cadê? Irmão, existem graças, curas e libertações que vêm pela oração pessoal. Graças, curas e libertações que só vêm pela oração comunitária. A gente precisa sair de cima. A gente está no mesmo barco, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Ninguém aqui é melhor que ninguém. A gente está num barco. Eu lembro que eu convivi quase 2 anos trabalhando com morador de rua. E aí eu lembro que uma vez eu perguntei para Jesus assim, eu falei, Senhor, tem quase 2 anos que a gente vem aqui, entrega sopa, chora junto com eles. Eu rolava no chão junto com eles, botava eles dentro do meu carro. Eu tinha um Chevette na época, até Polícia Civil já parou a gente. E eu falei, porque tem quase 2 anos que a gente vem aqui, parece que eles não mudam. Sabe o que Deus falou no meu coração aquele dia? Falou assim, quantas vezes você confessa o mesmo pecado? Você não é diferente deles. Você está no mesmo barco. Eu te dei um remo e pedi você para remar. A gente não é melhor que ninguém, irmão. Não é. A gente recebeu um remo e Deus nos convida. Rema. Porque oração comunitária tem poder. Você quer ver? A palavra de Deus diz que Lázaro estava morto. E aí diz que quando Jesus se aproxima, as pessoas falam assim, não se aproxima porque cheira mal. Quantas vezes é assim na nossa vida? Talvez um irmão caiu, talvez ele recaiu, talvez ele fracassou, talvez ele traiu, adulterou, voltou para a droga, voltou para a cachaça. E aí no lugar da gente estender a mão e falar, ei irmão, estou contigo, vamos junto. A gente fala, não, se afasta porque cheira mal. Tu viu o que fulano fez? Quantas vezes essa é a nossa postura no lugar de estender a mão, a gente é o... Ei, qual é a diferença para o mundo? Porque no mundo se uma pessoa fracassa e cai, o mundo começa a rir. Mas por que isso está acontecendo dentro da igreja, que quando o irmão cai, a gente começa a rir, a gente aponta o dedo, a gente não estende a mão, a gente não acolhe e não abraça? Quantas vezes somos assim? Hipócritas. E aí diz que o Senhor se aproxima e diz que tinha uma pedra e o Senhor ordena, retirai a pedra. Quem retirou a pedra? Jesus? A comunidade. E aí Jesus ordena e fala assim, Lázaro, vem para fora, filho. E aqui tem uma realidade. Jesus comunica a vida a Lázaro, mas sair da região dos mortos depende da escolha dele. Porque eu vejo hoje em dia dentro da igreja, muitas pessoas que Jesus já comunicou a vida, mas ela prefere permanecer na região dos mortos. Repita comigo, mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Então Jesus comunica a vida, mas se você não quiser sair da região dos mortos e continuar vivendo aquilo que a palavra diz em Provérbios, no capítulo 26, versículo 11, diz que a porca voltou ao lamaçal. São Pedro repete isso em sua primeira carta. No capítulo 2, versículo 22, o cão voltou a lamber o próprio vômito. Até quando a gente vai ficar adormecido na região dos mortos?
com contrato com Satanás, querendo viver uma vida pecaminosa, querendo viver dentro da igreja aquilo que todos os pagãos vivem no olho do mundo. Qual a diferença das pessoas que estão dentro da igreja e teve uma experiência com Deus e das pessoas que estão no mundo e não conhecem Ele? Porque a postura de muitos dentro da igreja é igual. Até quando a gente vai permanecer na região dos mortos? Até quando? Até quando? E aí Jesus ordena: Lázaro, vem para fora, filho. E diz que Lázaro vem atado, envolto em faixas. Ou seja, em outras palavras, ele estava atado, amarrado. Quantas pessoas estão atadas e amarradas no meio de nós? E aí Jesus ordena: desatai-o. Quem desatou Jesus? Não, ele ordenou. Quem desatou foi a comunidade, porque existem pedras na nossa vida que quem vai retirar é a oração comunitária. Existem amarras, existem ali cadeias e prisões que só vão ser estouradas pela oração comunitária. Então saia do seu mundinho, saia da porta da igreja, saia da região dos mortos e rezemos uns pelos outros, porque Atos dos Apóstolos diz que eles tinham tudo em comum. E sabe o que é ter tudo em comum? Que a sua dor seja a minha dor e a minha alegria vai ser a tua alegria. Isso é ter tudo em comum. Porque as pessoas só querem o bem bom. Na hora que está tudo certo, está todo mundo lá. Na hora que dá alguma coisa errada, todo mundo corre. Se a gente falar aqui, vai ter a noite de cura e libertação, vai vir um monte de gente. Vai ter a noite de amor pela casa. Vamos capinar, dar uma faxina, lavar banheiro. Cadê? Não vem. Choveu, não vem. Fez calor, não vem. Sentiu uma dorzinha de cabeça de manhã, à noite já não vem. Mas foi de manhã. Nem sabe se à noite ainda vai estar doendo, mas ela já decreta de manhã: hoje eu não vou. Aí fica difícil. Irmão, até quando você vai ficar na região dos mortos? Até quando? Você vai ficar na porta como um coxo, mancando, querendo as migalhas, porque Deus tem tudo para você. Você quer sair daqui só com uma cura? Você quer sair daqui só com uma leveza? Irmão, não saí da minha casa, cansado, final de semana foi puxado, viajamos para Buritisnópolis, depois chegamos, já fomos para outra missão no Recanto das Emas. Tem missão aí até, graças a Deus, para a glória de Deus. Aí eu saio lá da minha casa para tu sentir uma leveza? Não. Eu vim aqui para ganhar o teu coração para Jesus. Para você sair daqui uma nova criatura. Para você sair daqui mais do que com uma cura, mais do que com um milagre, mais do que uma libertação, mais do que uma leveza sobre os ombros, mais do que uma dorzinha de cabeça que vai embora, mais do que um arrepio, mais do que um repouso. Não. É para você sair daqui cheio de Deus, com o próprio Deus. Para você levantar e caminhar com as suas próprias pernas e não ficar dependendo de quem está com o microfone na mão. Porque Deus também te quer pescando e não só comendo peixinho na boca. Amém? Amém? Vamos ficar de pé que a gente vai rezar. Irmão, se a gente soubesse o poder da oração comunitária, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos diz que eles estavam reunidos num cenáculo. Diz que naquele cenáculo tinha a Virgem Maria. Aqueles homens estavam com medo. Crucificaram Cristo. Mas mesmo com medo, eles estavam reunidos. A oração comunitária tem poder no momento em que a gente se reunir. Aonde a gente for aonde a sua dor for a minha dor, a sua alegria for a minha alegria, porque hoje em dia não tem mais compaixão no meio de nós, empatia, porque quando o irmão está desempregado, todo mundo está desempregado, porque quando o irmão
acompanha uma pessoa com câncer dentro de casa ou até mesmo no hospital, todo mundo acompanha aquela realidade, porque quando um membro do nosso corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Mas enquanto a gente permanecer na indiferença, no meu mundinho, no meu castelo, achando que só você tem uma história dolorosa, achando que só você sofre, achando que a sua dor é maior do que a dor dos outros, a gente não entendeu nada, porque diz que se estiverem reunidos, 2 ou mais em meu nome, Deus se faz presente. 2, aqui tem mais que 2, tem bem mais que 2. Então, se Deus se faz presente quando a gente se reúne, mas precisa da união, porque o oposto da união é a divisão. Diábolo, divisor, aquele que entra e reparte. A gente está num período muito forte, irmão, esse ano de 2026, devido ao período político, a gente vai ver uma divisão, infelizmente, avassaladora, se a gente não se reunir em oração e fazer o que aquele povo estava fazendo. Diz que a igreja estava reunida e caiu os cárceres. Deus enviou um anjo igual Macabeus no Antigo Testamento. Diz que antes dele combater um povo bem mais numeroso, bem mais eficiente do que o exército do povo que Deus levantou. Diz que eles oravam e pediam para que o Senhor enviasse um anjo bom. E diz que no meio do combate vinham anjos combater junto com eles. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está chorando sozinho. Você não está sofrendo sozinho. Não está, não está, não está. Você tem uma família. Você tem um Deus que te ama. Você está alicerçado a uma videira. Você não está abandonado. Lázaro, vem para fora, filho. Eu quero te convidar agora a dar as mãos. Todos possam dar as mãos. Fecha os corredores. Dá as mãos. A gente não está sozinho, não, 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 não. Levanta a mão dessa pessoa aí e se aproxima mais dela. Porque talvez ela está passando uma dificuldade que você não sabe. Talvez na despensa dela está faltando. Talvez o desemprego bateu na porta dela. Talvez ela cuida de um acamado. Isso demanda muita, mas muita força. Reza por essa pessoa, porque talvez ela tenha um dependente químico na família. Reza por essa pessoa, porque ela está muitas vezes entre lágrimas, mesmo com um sorriso na cara. Porque talvez o relacionamento dela está um fio, mas todos estamos reunidos, e quando estamos reunidos, Deus se faz presente. Ora, Pai, eu quero apresentar cada matrimônio, cada casal, aquelas que querem engravidar em nome de Jesus, que o sangue poderoso de Jesus se torne fecunda. Aqueles matrimônios que estão padecendo com vícios, que caia por terra e que Deus te faça uma nova criatura. Ele haralá siri halamanai, ele haralamanai, ele haralamanai, ele haralamanai, ele haralamanai. É a igreja, Pai, é a igreja que reza junto. Eu quero apresentar todos os desempregados, pessoas com dificuldade financeira, dívida, pessoas com depressão por causa de endividamento. Pai, é a igreja que te pede: abra a porta que homem nenhum pode abrir. Que caia por terra, Pai, as amarras financeiras, as prisões, as cadeias.